todas e a todos. Quero dizer que é um grande prazer iniciar esse semestre de 2019 com esse importantíssimo e fundamental debate que se trata da Contra-Reforma da Previdência Social. Então, parabenizo aí a todos que conjuntamente organizaram o evento, cumprimento a todos e a todas da mesa. E como a gente tem muito pouco tempo, eu preparei a minha fala para ler, tá? Claro que eu vou lendo, dialogando, mas é muito pouco tempo, eu precisava dar conta de um conteúdo, então eu tive que ser bem metódica nesse sentido, tá? Tô achando maravilhoso esse auditório lotado, cheio, né, para debater esse tema, tá? Porque aqui a gente vai trazer de fato o que está acontecendo hoje, por que está se propondo essa contra-reforma da Previdência Social, né? O que a gente vê na mídia, tá? Não nos informa de fato do porquê dessa contra-reforma da Previdência Social. A minha fala, tá? Durante a minha fala, são várias falas na mesa, durante a minha fala eu vou tentar responder essa perguntinha: por que a contra-reforma da Previdência Social está sendo proposta agora, neste atual governo, via PEC 06/2019? Por que disso? O que justifica, a justificativa para isso, aos interesses de quem está atendendo essa proposta, né? O que se vai alcançar com essa proposta? A mesa toda vai colocar, tá? Mas eu quero deixar claro aqui o porquê dessa proposta da contra-reforma nesse momento. Para isso, necessariamente, é preciso falar da crise capitalista de 2008, do golpe de 2016 no Brasil, que destitui a presidenta Dilma, e o que essa crise capitalista e esse golpe de 2016 vai ensejar para a política macroeconômica brasileira, para o campo dos direitos, especialmente para a Previdência Social e Assistência Social, uma vez que a PEC também traz alterações do principal benefício dessa política social, que é o benefício de prestação continuada do BPC. Então vamos lá, para falar um pouquinho rapidinho disso. Então é preciso dizer que a crise capitalista, a gente sabe que o capitalismo ele tem crises cíclicas, porque o capitalismo sempre busca acumulação, né? E quando o capitalismo perde as suas taxas de lucro, diminuem as suas taxas de lucro, o capitalismo entra em crise, são crises cíclicas, e aí ele vai buscar novamente se ascender, recuperando essas taxas, e para isso ele requer, né, ele usa algumas estratégias que eu vou falar um pouco disso. Então, a crise capitalista de 2008 vai provocar em várias partes do mundo uma mudança da forma política estatal, uma vez que esta, em alguns momentos, isso varia de país para país, tá? Não permite suficientemente a acumulação, a espoliação, a expropriação necessárias em momentos de crise. Em momentos de crise, o capital, para se recompor, para recompor as suas taxas de lucro, demanda maior exploração da classe trabalhadora. E aí, como é que vai se dar essa maior exploração da classe trabalhadora? Né? No Brasil, a gente já teve a contra-reforma trabalhista ou o golpe trabalhista, que já foi aprovado, e agora a gente está aí com a contra-reforma da Previdência em cima da mesa, né? Então, esse capital, para ele repor as suas taxas de lucro, ele vai demandar maior exploração da classe trabalhadora e apropriação do fundo público. Daí essas propostas contra-reformistas da legislação trabalhista, da Previdência, obedecendo a um mantra do ajuste fiscal. Vou falar disso, tá? No Brasil, a partir do golpe de 2016, vai se implementar um neoliberalismo mais radicalizado, tá? Ou, nas palavras da professora Leda Paulani, um neoliberalismo puro sangue, tá? Que vai se instaurar a partir do golpe de 2016 e do Michel Temer no governo,
para possibilitar uma acumulação desenfreada necessária ao capital em crise. Muito bem. Uma análise marxista do golpe de 2016 tem que nos levar a compreendê-lo atrelado à reprodução do capital. O golpe não se dá sem motivação econômica. Como nos diz o professor Alisson Mascaro, a reprodução do capital cria conjuntura. A reprodução do capital, para a reprodução do capital, foi necessário destituir a Dilma Rousseff do governo. Foi necessário o golpe de 2016. Foi necessário colocar o Michel Temer. É necessário que esse atual governo esteja lá com os projetos que ele representa. Portanto, a gente precisa romper com uma visão politicista que explica o golpe, né, como uma crise política, foi necessário o golpe por uma crise política, ou então uma interpretação jurídica, né, porque de fato a Dilma Rousseff cometeu improbidades administrativas com as chamadas pedaladas fiscais, como se outros governantes também não cometessem, né, as tais pedaladas, né, outros governantes de federais, estaduais, municipais, etc. E é preciso, então, no meu ponto de vista, que a gente entenda esse golpe a partir de uma necessidade, né, do capital, de uma necessidade de reprodução do capital em crise. Bom, são as classes sociais, as frações de classe, os grupos, os indivíduos que conduzem o golpe a partir de estratégias que vão possibilitar a acumulação e os interesses desses. Né? Como o Murilo já colocou na apresentação, grande interesse do capital financeiro, né, atualmente. Essa contrarreforma da Previdência está atrelada a esses interesses do capital. Interesses do capital em ter mais acumulação. Em cima de quê? Em cima da apropriação do fundo público, que financia políticas sociais, tá? Em cima da superexploração da classe trabalhadora, sobretudo. Muito bem. O que vem se produzindo no Brasil a partir do golpe? Uma radicalização do neoliberalismo, que coloca os direitos trabalhistas e sociais num processo de desaparecimento. Não estou exagerando, gente. Ao final dessa mesa vocês vão entender bem isso. Ademais, vem se exacerbando também, a partir do golpe, conservadorismo. Nós não vamos falar disso aqui na mesa, mas é bom citar, né? Que vem se exacerbando o conservadorismo e suas manifestações de machismo, homofobia, misoginia, racismo, transfobia, perseguição à esquerda, movimentos sociais, a indígenas, a quilombolas. O que se pretende é destruir, a partir do golpe de 2016, é destruir todas as conquistas democráticas e republicanas. Além disso, dissolver o seu imaginário, erradicar de cena os seus protagonistas. Ou seja, aqui inclui a esquerda, né, as esquerdas em todos os seus matizes. É isso que se pretende, ao final. Se a gente permitir, né, se a sociedade permitir. Bom, para dar prosseguimento a essas destruições de conquistas democráticas, né, e muito ainda neófitas, né, muito recentes no Brasil, né, essas conquistas democráticas, né, uma das primeiras medidas adotadas já pelo Temer, quando o Temer assume o poder, né, é a introdução de uma nova política de ajuste fiscal, justificada para as massas, né, para todos nós, sob o argumento de que o Estado gasta muito, é inoperante, é corrupto, é deficitário e por isso precisa cortar gastos. Esse novo ajuste fiscal promulgado pelo Temer se dá em 15 de dezembro de 2016 com a emenda constitucional número 95, que congela
os gastos sociais por 20 anos. Quando eu falo gastos sociais, eu estou falando com previdência, com assistência social, com saúde, com educação, com habitação, etc. Tá? Por que esse congelamento, né, dos gastos sociais por 20 anos? Sob o argumento de se economizar para que se pague a dívida pública e se gere o superávit primário. Entretanto, há que se dizer que o Brasil obteve déficit primário somente nos 2 últimos anos da última década. Assim, se justifica o plano de austeridade fiscal, com essa nova política de ajuste fiscal, para que o parco fundo público, antes destinado ao financiamento de direitos sociais, seja agora canalizado para o pagamento da dívida pública, favorecendo no Brasil, sobretudo, ao mercado financeiro. Lembramos também da permanência da velha, atualizada medida chamada desvinculação dos recursos da União, a DRU, que a Emenda Constitucional número 93 de 2016 atualiza a DRU, permitindo o desvio de 30% do montante de recursos que pode ser desviado por essa medida. Isso significa que recursos da Seguridade Social, por exemplo, a Seguridade Social brasileira, que engloba a política de saúde, assistência social e previdência social, possam ser desvinculados em 30%. Tá? Muito bem. Essas medidas, elas vão trazer impactos aterrorizantes para os direitos sociais, pois os desfinancia. E sem financiamento, não há direito social assegurado. Não há. Bom, o IPEA, tá, mostrou em 2 notas técnicas de 2016, logo após a aprovação da Emenda Constitucional 95, ela mostrou o impacto dessa PEC, né, do congelamento de 20 anos dos gastos sociais durante 20 anos na política de assistência social, na política de saúde. O impacto é exorbitante, né? Para vocês terem uma ideia, a política de assistência social contaria com menos da metade dos recursos necessários para garantir a manutenção da cobertura nos padrões atuais. Os padrões atuais que nem são os ideais, né? Aliás, está bem longe do ideal. A nota aponta que até 2036 o SUS perderia cerca de 400 bilhões de reais, tá? Então, o impacto, eu estou falando muito rapidamente, eu teria mais dados para falar, o impacto é gritante para todas as políticas sociais. Diante dessas 2 medidas, a Emenda Constitucional 93, que é a DRU, e a 95, que é o congelamento dos gastos, podemos afirmar que o fundo público está em disputa acirrada. E aí a proposta da contrarreforma da Previdência Social. O que se quer? Se quer o quê com a contrarreforma da Previdência Social? Abocanhar os recursos da Previdência Social de maneira extraordinária. Portanto, a contrarreforma não é motivada porque a Previdência Social é deficitária. Esse é o mantra repetido todos os dias pelos meios de comunicação de massa. Há estudos, da Anfip, que mostra claramente que a Previdência Social brasileira não é deficitária. Ao contrário, ela é superavitária. Ela é política de seguridade social. A própria CPI da Previdência Social, porque foi instaurada uma CPI da Previdência em 2016, concluída em outubro de 2017, o próprio relatório da CPI da Previdência mostra os estudos, tanto os estudos do governo federal, né, e a metodologia usada nesses estudos, que junta regime geral com o regime dos militares, que é outro regime, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não dá para entrar,
Mas é bom que se diga que esse mantra repetido todos os dias que vocês assistem na televisão, veem nos jornais, é falso. Tá? O que se quer de fato é abocanhar os recursos da Previdência Social, do fundo público, favorecendo o capital financeiro. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, segundo a Anfip, entre 2005 e 2015, a DRU foi responsável pela sangria de recursos de contribuições para a Seguridade Social da ordem de 519 bilhões de reais, em valores nominais. As renúncias previdenciárias, ou seja, a DRU, em 10 anos tirou 519 bilhões da Seguridade Social. As renúncias previdenciárias para este ano de 2019 estão previstas numa ordem de 54,56 bilhões de reais. Em 2018, as renúncias de micro e pequenas empresas, entidades filantrópicas, exportadores agrícolas cortaram 46,3 bilhões de reais. Então, há renúncias previdenciárias que também desfinanciam essa política social. E os devedores da Previdência Social, né, gente? Eu vou citar aqui, tá? Entre os principais devedores da Previdência Social, a gente destaca a JBS, com um passivo de 2,1 bilhões de reais, tá? A Associação Educacional Luterana do Brasil, 1,8 bilhão. A Marfrig Global Foods, 1,1 bilhão. A Caixa Econômica Federal, 1,2 bilhão. O Banco do Brasil, 1,1 bilhão. Ou seja, se os devedores da Previdência pagassem as suas contas, teríamos mais recurso para a Previdência Social, ok? O Estado, diante das renúncias, das dívidas da Previdência, da DRU, mantém uma postura extremamente passiva com respeito a isso, sobretudo com respeito aos devedores da Previdência, tá? A omissão dos órgãos de controle da Previdência em relação aos devedores. Desempenho desses órgãos a gente pode falar que é catastrófico, tá? Segundo o relato do representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a CPI da Previdência, aquela que eu falei para vocês agora há pouco, foi concluído ano passado, a taxa anual de recuperação de débitos desses devedores via justiça é de ordem de 1%, enquanto que no mesmo período o débito cresce 13%. Então, se desenha uma trajetória explosiva aí dos devedores da Previdência Social, sem que por parte do governo, né, haja nenhuma atitude contundente em relação a isso. Por que não se mexe nisso? Porque vai mexer nos interesses de grandes representantes do capital. Ao invés de cobrar dos seus devedores, revogar a DRU, que o Estado capitalista... O que o Estado capitalista faz? Apresenta a proposta da PEC 06, que é a da Contra-Reforma da Previdência, a qual eu não vou entrar no mérito aqui, porque outros companheiros daqui da mesa o farão, mas eu aponto que se essa for aprovada, estaremos anunciando a morte da Seguridade Social brasileira, portanto, de um sistema de proteção social, que ainda é muito ínfimo, tímido, tá? Mas é a morte dele. É preciso lembrar que a Previdência Social é política de seguridade social. E, em detrimento disso, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo a uma capitalização da Previdência, ou seja, a privatização da mesma, tá? Ah, não precisa mais ter previdência pública, você vai lá e paga a sua própria previdência. Ora, é muito diferente, eu não vou entrar no mérito aqui das diferenças que os outros companheiros vão tocar nesse assunto, mas é muito diferente, né? É um risco que você assume individualmente. No mercado de trabalho brasileiro extremamente precário, em que 80% dos trabalhadores brasileiros recebem até R$ 1.400 por mês, como é que você vai pagar a sua própria previdência, tá? Bom, já estão me pedindo para concluir e eu já vou tentar concluir então, tá? Bem, mas eu preciso só falar de mais uma coisa que é bem importante
que é a questão seguinte: se os trabalhadores não têm acesso aos direitos previdenciários, onde eles vão procurar um alento para a sua sobrevida? Na política de assistência social. Essa política desfinanciada com a PEC 95, né? Com a Emenda Constitucional 95, ela vai se tornar cada vez mais parca, o que levará esses indivíduos à busca da velha filantropia ou da saída individual pelo empreendedorismo. Em termos de assistência social, a PEC 06/2019 já aponta para a redução do valor do BPC. Eu preciso falar isso e aí eu concluo, tá? O BPC, né? A PEC, embora ela seja da contra-reforma da Previdência Social, ela trata do benefício de prestação continuada, que é um benefício da política de assistência social, tá? E o que ela aponta para esse benefício? Ela aponta que para os idosos até 70 anos, o valor será de R$ 400. Qual é o valor atual? Um salário mínimo. Valor vinculado constitucionalmente. Está se propondo uma desvinculação constitucional do valor do benefício. Aos 70 anos, o idoso pode passar a receber um salário mínimo, mas não necessariamente, porque isso depende da sobrevida, da expectativa de sobrevida do brasileiro. Se a expectativa vai aumentar, logo, não vai ser um salário mínimo aos 70, pode ser aos 75. É isso que está posto, tá? Além disso, gente, não tem regras para definir reajuste do benefício. Além disso, tem uma alteração gravíssima, que eu acho que a gente ainda não se atentou. O BPC, segundo essa PEC, deixa de ser um benefício a cargo da Seguridade Social e passa a ser uma garantia de transferência de renda. Ele deixa de ser um benefício de prestação continuada da política de assistência social e da Seguridade Social, para ser um simples programa de transferência de renda, que pode, inclusive, desaparecer a qualquer momento. Isso está na PEC, que a gente ainda não se atentou muito para isso. Além disso, substitui o conceito de hipossuficiência pelo de miserabilidade. Isso tem uma certa implicação. A per capita familiar continua sendo a mesma, 1/4 do salário mínimo para o BPC. Só que vai acontecer o quê? A família que recebe o BPC não vai poder ter nenhum outro idoso, por exemplo, que receba um benefício da Previdência Social. Atualmente não é assim, tá? Então, o que vai piorar o acesso para os idosos no BPC. Além disso, também vai ser colocado no cômputo aí dessa avaliação socioeconômica que a família não pode ter um patrimônio que seja superior a 98 mil reais, ou seja, as famílias não vão poder ter casa própria do BPC, vão ter que viver com R$400, miséria, não vão poder ter casa própria. Então, há um gravíssimo ataque a este benefício que é o BPC e que atende a quem, gente? Atende os trabalhadores pobres desse país, os trabalhadores que não conseguiam contribuir com 15 anos, que era a contribuição mínima, que agora também sobe com a PEC. O BPC atende aos trabalhadores pobres desse Brasil e às suas famílias, tá? Então, é muito grave isso que essa PEC está trazendo para o BPC. É algo que a gente precisa se atentar, porque a gente está se atentando às regras do regime geral, do regime próprio, papapá, e a gente está esquecendo que eles introduziram nessa PEC mudanças expressivas no benefício de prestação continuada, que é o principal benefício da política de assistência social brasileira. Muito bem.
há outras mudanças também, tá? Pequenas. Eu estou aqui ressaltando as principais por conta do tempo, tá? Eu vou ter que cortar um pouquinho aqui. Para eu já ir concluindo, né? Porque senão a gente prejudica os demais companheiros da mesa, eu queria só falar o seguinte, mais duas coisas. Se a gente somar aquilo que eu coloquei de devedores da Previdência, das renúncias previdenciárias, do que a DRU desvia da Previdência, se vocês somarem tudo isso, durante 10 anos, a gente cobre aquilo que o atual governo está falando que precisa ser economizado, que é 1 trilhão e algo na Previdência Social. A gente cobre, tá? Então, o que de fato precisaria ser feito? Não a contra-reforma da Previdência. O que de fato deveria ser feito? Rever a reduzida participação contributiva nos termos do Pacto Tripartite. A Previdência Social não é só a contribuição do trabalhador, é a contribuição também dos empregadores e do Estado. Isso precisa ser revisto. É preciso também combater a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para políticas de industrialização, de capitalização de empresas estatais, de favorecimento do mercado financeiro. É preciso também abolir a destinação dos recursos da Seguridade para outros gastos de interesse do governo, mediante a aplicação da DRU, para pagar os juros dos títulos da dívida pública, que favorece ao capital financeiro. É preciso também pôr fim à leniência para com as empresas devedoras. É combater as renúncias fiscais no âmbito das receitas previdenciárias. Enfim, claro que a gente sempre tem mais a falar, tá? É um tema aí, eu sou professora de política social, é um tema que eu teria muito mais para falar, mas que a mesa também, as outras pessoas da mesa vão contribuir muito. E, para encerrar, gente, eu só queria dizer o seguinte, que nesse contexto, compete a nós, intelectuais, sindicalistas, movimentos sociais, cidadãos, compete a nós, e aí eu cito palavras do Walter Benjamin, destruir evidências pelo desvelamento dos mecanismos ideológicos que a produzem. Tá? Aqui não tem ninguém defendendo a reforma da Previdência nessa mesa, acredito eu, pelo fato de que essas pessoas que defendem estão na mídia 24 horas ocupando a mídia. E a gente não ocupa a mídia. Tá? Então a gente tem que ocupar os espaços que temos, como o espaço da universidade, né? Então, a gente precisa desconstruir as evidências, implodir a unanimidade pela exposição das fissuras existentes em construções que se pretendem sólidas e apelar à mudança, que, no fundo, é apelar ao exercício da liberdade humana. Muito obrigada.